Então vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar no tema bem importante, que é sobre a cobiça, o pecado que gera, que é a raiz de todos os outros pecados, como adultério, roubo, brigas. São desejos intensos por riquezas, coisas carnais, concupiscências. Sabemos que a cobiça foi o que levou Adão e Eva a pecarem, a serem, a caírem em transgressão, né? Eva foi enganada pela serpente, seduzida, né? Ou seja, desejou o fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, queria ser como o Criador, sendo assim enganada pela serpente. E Adão também foi induzido pela mulher a comer do fruto, tentado cada um pela sua própria cobiça. E por causa da cobiça que gerou o pecado, entrou na terra e contaminou toda a criação, os seres humanos. Então vamos fazer uma leitura em Tiago, capítulo 1, verso 12, a partir do verso 12 até o 15. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, a glorificação, vida eterna, que o Criador prometeu aos que o amam, aos eleitos, fiéis, os convertidos, regenerados, à igreja. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, vamos dizer assim, que a pessoa está sendo tentada por algo, pela própria cobiça dela, né? Ela diz, estou sendo tentado pelo Criador. Ora, o Criador não pode ser tentado pelo mal, porque o Criador, ele é bom, justo e condena o que é mal. E a nenhuma pessoa tenta. Ele não pode ser tentado por ninguém e nem tenta. A ninguém tenta. Cada um, porém, ou seja, cada ser humano, é tentado pelo seu próprio mau desejo, pela cobiça, sendo por esse iludido e arrastado, inclinado naturalmente a pecar. Em seguida, esse desejo, essa cobiça, tendo concebido, ou seja, faz nascer o pecado, dado à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Pois em Romanos 6, 23, confirma isso, o versículo áureo das Escrituras, que é o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, o prêmio para quem peca é a morte. Por que o Criador mata? Porque o salário do pecado é a morte. Então ele tem que punir, fazer o pecador, o ímpio, pagar pelos seus pecados. Isso é justiça. Misericórdia é ele perdoar quem não merece, amar, se entregar por quem não merece. Ou seja, é pagar pelos pecados do pecador arrependido. Certo? E então, irmãos, a cobiça não é que nós, quando somos tentados, é que o Criador está nos tentando. Não. Nós somos levados ao nosso próprio desejo, que vem do coração. Caim, por exemplo, matou Abel, porque o Criador se agradou mais das ofertas de Abel, seu irmão, do que a de Caim. Caim sentiu remorso, né, inveja. Isso fluiu no seu corpo, né? Isso já vinha do coração, da inclinação do pecado. Isso já era da natureza de Caim, né? E vendo isso, Caim se sentiu injustiçado, né? Isso geralmente o ser humano, ele sempre, quando alguém é mais privilegiado do que ele vai sentir um pouquinho de inveja, né? Quem não já sentiu isso?
comenta aí, né, embaixo. Eu já me senti assim, mas já pedi perdão ao Criador, né, para ele me tirar dessas trevas, né, que estavam, para dissipar essas trevas que estavam no meu coração, né, porque isso, como o Criador, ele colocou diante de Caim, né, a escolha, ou se procederes bem, não é certo que serás aceito. Agora, se procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta e cabe a ti dominá-lo. Ou seja, Caim, ele tinha a escolha, ele tinha duas coisas, o bem ou o mal. Aí, comprovando que, mais uma vez, refuta essa ideia de livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio humano não existe, tá? O único ser, né, que tem livre-arbítrio é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único ser perfeito, sem pecado, sem mancha. E ele é santo, não tolera pecados. Ele pune, ele tem que punir, ou seja, sua ira não é como a ira humana, a ira é poder contra o pecado. Tá? Bom, e outro exemplo que eu também posso citar aqui, Davi, por exemplo. Davi, que foi tentado, né? Ou seja, pela sua cobiça, ou seja, cobiçou Batseba, né? Que era esposa de Urias, e ele já era casado. E aí que está o ponto, isso que é complicado. Ou seja, ele foi rei, profeta de Israel, escritor dos maiores livros, maior orador da Bíblia, maior adorador da Bíblia, ou seja, Davi, que escreveu Salmos, né, e outros livros aí. Rei, profeta, escritor, orador, maior orador da Bíblia, e caiu, né, em adultério, adulterou com Batseba e assassinou indiretamente, né, assim, conspirando, né, mandou matar Urias, que era o marido de Batseba. Aí veio lá o profeta, foi lá amando do Criador, né, falar, né, comunicar as palavras do Criador. O Criador não se agradou, né, sim, ficou indignado. Foi lá, mandou o seu profeta para exortar Davi, advertir Davi acerca do seu pecado. Terrível. Não é à toa que depois o Criador trouxe maldição, né, à descendência de Davi, ou seja, a espada não sairá da tua casa, ou seja, até hoje aí tem guerras no Oriente Médio. Para você ver como que é sério, seríssimo, né? Ou seja, o pecado, né, da cobiça é o que gera todos os outros pecados, porque isso já vem da nossa natureza caída, que enquanto nós estivermos nesses corpos aqui corruptíveis, ainda o pecado está dentro de cada um de nós, mas cabe a nós dominá-lo, só com a ajuda do Criador. O Criador, ele dá um escape para sairmos, né, não caiamos em tentação, né? O próprio Messias, que foi também o filho unigênito e primogênito do Pai, né, o primeiro gerado do Pai, do Criador, foi tentado pelo diabo no deserto e deu exemplo, né? Ou seja, Satanás usou a própria palavra, né, para fazer com que o Messias caísse, mas o Messias vai lá e refuta o diabo, né, usando outros textos bíblicos para rebater o diabo. E aí que no final acaba vencendo o Messias, e mostrando também, né, que um dos métodos também que pode ajudar é o jejum bíblico, né, que seria você ficar aí. Tem vários tipos de jejum. Ele ajuda, traz muitos benefícios, né, para o corpo, como por exemplo dá mais vigor, mais saúde, né? Assim, comer um dia sim, um dia não também faz bem.
Mas aí você tem que... Isso vai de cada um, né? Porque cada um tem uma genética diferente, né? Então, tem muitos outros exemplos aqui. Pode citar sobre a cobiça. Lá em Tiago, Provérbios 21, versículo 26, está escrito assim: os dias se passam e ele, ou seja, o cobiçoso, né, o ganancioso, desejando mais e mais, enquanto o justo reparte sem parar o que granceja, o que tem de ganho. Ou seja, ele é generoso, né, exerce graça, misericórdia aos que estão necessitados. Agora, o que é o ganancioso, ele não, que é controlado pela sua própria cobiça, ele deseja mais e mais, e isso acaba virando uma bola de neve, porque ele sempre vai ficar desejando. Ou seja, eu estou falando de uma pessoa que é controlada, não consegue se controlar, seus próprios impulsos carnais, concupiscências, desejos mundanos, egoístas, cobiça. Isso já vem desde o Jardim do Éden. A mesma coisa hoje. As pessoas estão cada vez mais amigas dos prazeres do que amigos do Criador. Cada um sendo levado pela sua cobiça. Estão como Caim, cheio de inveja, de amargura, por quem prega a verdade, quem nunca fez o mal. E jamais, pessoal, irmãos, aqui, ó, agora para os irmãos aqui que estão assistindo o vídeo, jamais falem mal de quem é moralmente, virtuosamente superiores a vocês. Ou seja, muito pelo contrário, aprendam com quem é sábio, porque quem aprende com os sábios, quem anda com os sábios, será mais sábio ainda. Bom, essa é a dica que eu dou. Cuidado. Cuidado com tudo, pessoal. Com tudo que vocês falam, tudo que vocês fazem. Peçam discernimento espiritual do Pai. É a coisa mais importante. Essa busca e sabedoria é a principal coisa. Mais do que o ouro, como alguém que busca tesouros perdidos, como está em Provérbios 1. Busca a sabedoria, ela vai te livrar, te proteger de todos os caminhos tortuosos, de ciladas, de pessoas perversas que andam por atalhos perversos, malignos. E a inteligência, o bom senso os livrará, os guardará até o fim da vida de pessoas que vivem em mentiras, em calúnias e odeiam a verdade. Bom, o mundo passa, irmãos, e a sua concupiscência, pois o amor do Pai não está no mundo, porque tudo que vem do mundo, tudo que procede do mundo, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, os desejos mundanos da carne, não vem do Pai, mas do mundo, porque o amor do Pai não está nele. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Tudo, o Evangelho é contrário ao que o mundo prega. O já diz: seja servo de todos, sujeitai-vos uns aos outros. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga o Messias. Negue a sua própria vontade da carne. Obedeça os mandamentos do Pai e do Messias. Praticar os mandamentos. Buscar viver em santificação, santidade, em comunhão verdadeira, espiritualidade verdadeira com o Criador. Essa é a coisa mais importante que você pode fazer. Leia a Escritura,
E ore ao Pai todos os dias e de joelhos, de preferência. Busque de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ame o Criador acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E foi isso, irmãos. Que o Pai os abençoe.